Olá, aluno. Aqui, primeira questão para a gente corrigir da prova da SpaceX. Então, a questãozinha aqui com o tema de geologia, que vai abordar a questão das placas tectônicas, né? Essa questão, ela tem esta imagem aqui para auxiliar. Inclusive, você precisa, né, fazer a análise dos pontos destacados no mapa. Então, lembrando aqui já, né? Vamos pegar aqui, ó. O ponto A, ele se refere à dorsal mesoatlântica e está ali numa área de movimento divergente da placa norte-americana e da placa eurasiática. O B corresponde ali à formação da cadeia do Himalaia. Então você tem um movimento convergente. Então é diferente aqui do movimento do ponto A. Então um movimento convergente entre a placa eurasiática e a placa indiana. E aqui no ponto C corresponde ali, ó, a um movimento convergente também da placa indo-australiana e da placa eurasiática. E nesse ponto aqui a gente teve muitas notícias, né, vinculadas a este ponto, que correspondente ao vulcão Anak Krakatoa, né, que foi noticiado aí algum tempo atrás pelas fortes erupções que ocorreram nessa região. Então vamos voltar aqui ao texto, ó. A figura ao lado apresenta a divisão do planeta em placas tectônicas, destacando 3 pontos, ponto A, B e C, que a gente acabou de analisar, né? Sobre estes pontos, considere as seguintes afirmações. Aí vamos, então, ó. O ponto A situa-se na dorsal mesoatlântica, então aí confere, tá? O vulcanismo ali presente resulta da relação divergente, então movimento de afastamento das placas. Então você tem movimento divergente entre as placas eurasiática e norte-americana. Então, está dentro do que a gente já tinha observado anteriormente, certinho. Aí, segunda afirmativa. O ponto B situa-se em uma área de grande movimento orogênico. Movimento orogênico corresponde ao movimento vertical. Então, são as cadeias orogênicas, dobramentos orogênicos. Então, movimento horizontal das placas tectônicas. O tectonismo ali presente resulta na relação convergente. Então, convergente seria o movimento de união das placas, né? Então, as placas se movem para o mesmo ponto. Entre as placas indiana e eurasiática, certinho. Confere também dentro da análise que a gente já tinha feito anteriormente. Aí a terceira afirmativa, o terceiro item, o ponto C representa a região do vulcão Krakatoa, certo? Situado em uma área de expansão do assoalho oceânico. Expansão do assoalho oceânico, veja só, é correspondente a movimento divergente. Quando a gente volta lá na imagem, ó, aqui não é uma área de expansão de assoalho oceânico. Primeiro que está numa área de borda de continente, então dificilmente você vai ter essa ação de expansão do assoalho oceânico na borda do continente. Então, geralmente, expansão do assoalho oceânico são esses pontos aqui, ó, que percorrem o meio dos oceanos, né? Não a borda do oceano. Então, nessas áreas são áreas de expansão do assoalho oceânico. Então, ali está equivocado. Então, lá. Resulta da relação divergente entre as placas indiana e do Pacífico. Então, a afirmativa 3, ela está errada. Logo, nós temos como opção, né, a número 1 e a número 2. Então, alternativa correta, letra D. Então é isso, moçada. Essa daí, valeu, obrigado. Olá, aluno. Então aqui, segunda questão que vamos corrigir. Aí nós temos aqui uma questão de geopolítica, tratando especificamente ali da questão da Ucrânia, ó, Ucrânia e Rússia. Então, Ucrânia e Rússia, existe um histórico, né, grande aí, desde a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS, e recentemente nós temos aí um processo de estreitamento de conflitos entre as duas nações. Então vamos lá ao texto. Noticiou-se recentemente o aumento da hostilidade entre Ucrânia e Rússia, 7 anos após a ocupação da Crimeia por tropas de Moscou. Então a gente tem que lembrar ali, ó, ele está especificando um fato da Crimeia, né? Ocupação da Crimeia. A ocupação da Crimeia teve todo um enredo, né? Inclusive fez com que a Rússia perdesse o seu espaço ali no G8, né? Voltando então a ser G7. Então, basicamente, qual que foi o contexto aí da invasão na Crimeia, ocupação da Crimeia? A Ucrânia,
ela vinha tendo uma tendência de aproximação com a União Europeia, então um processo ali forte de aproximação com a União Europeia, e o governo russo começou a pressionar o presidente da Ucrânia para que ele voltasse novamente às origens. Aí esse presidente ele mostrou essa tendência, né, de voltar às origens soviéticas ali. A população não aceitou, a população começou a fazer manifestações, então foram manifestações violentas e duradouras até que culminou na saída do presidente. O novo presidente seguiu a tendência que a população estava pedindo. E aí estreitou novamente, voltou a estreitar novamente as relações com a União Europeia. Isso gerou um movimento de tropas na Península da Crimeia. A Crimeia, para a gente especificar, era um território russo que foi cedido à Ucrânia quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foram desintegradas. Então, quando a URSS acabou, no final da Guerra Fria, a Rússia cedeu a Crimeia para a Ucrânia. E aí, nesse processo aí de reaproximação da Ucrânia com a União Europeia, a Rússia usou isso como uma retaliação. Então surgiram tropas que invadiram instalações do governo, renderam os funcionários públicos. Então teve todo um processo intenso ali de conflitos. A Rússia sofreu alguns embargos, só que qual que é o problema? A Rússia é um dos principais fornecedores de gás para a Europa. Então se a comunidade internacional começar a colocar embargos econômicos sobre a Rússia, a Europa ia ficar desabastecida. Então o ponto final ali para essa situação foi a expulsão da Rússia do G8. E aí a Rússia reincorpora a Crimeia ao seu território. Então aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia desse processo. Então lá, sobre as principais razões que explicam as tensões envolvendo os dois países, é correto afirmar. Então a gente tem que lembrar que essas tensões elas continuam. Então vamos lá. Primeiro ponto ali, primeiro item. A porção leste da Ucrânia é constituída por uma maioria russa, de russos étnicos, que desejam manter laços com a Federação Russa e são apoiados pelo governo, russo. Essa questão está certa, essa afirmativa está certa, porque ele coloca ali, ó, a porção leste da Ucrânia é constituída por maioria de russos étnicos que desejam manter laços com a Federação Russa, são apoiados pelo governo russo. Então tá certinho. É a parte da Ucrânia que faz fronteira com a Rússia. E devido ao histórico das repúblicas socialistas soviéticas, então faz muito sentido essa presença russa dentro dessa porção da Ucrânia. Então tá certinho. Aí na 2, então tá. A Península da Crimeia é altamente estratégica, pois ali encontra-se a base naval russa de Tartus, que abriga a frota do Mar Mediterrâneo. Então vamos lá. 2 equívocos. Primeiro, que a base naval de Tartus fica na Síria. E a Ucrânia não está no Mar Mediterrâneo. A Síria sim está no Mediterrâneo. Então aqui, ó, Tartus está lá no Mar Mediterrâneo, mas não tem nenhuma conexão com a Ucrânia. Então a gente descarta. Então tá errado aí a 2 por uma questão de localização. Aí na 3, a Ucrânia pode ser considerada como uma nova fronteira entre o leste e o oeste, uma reminiscência da Guerra Fria, que colocava em campos opostos a antiga URSS e os Estados Unidos. Então vamos lá, a Ucrânia, durante a Guerra Fria, ela fazia parte da União Soviética. Com o fim da União Soviética, vários países do leste europeu, que faziam parte da União Soviética, passaram a ter uma tendência forte de aproximação com a União Europeia, com o mundo ocidental, com os Estados Unidos. Então você passa a ter essa caminhada. Só que a Ucrânia é um ponto estratégico para a Rússia. Então a Rússia ela tende a puxar a Ucrânia mais para o seu objetivo central. Então começa a ter esse jogo de interesse focado ali no contexto territorial e estratégico da Ucrânia. E sim, a gente pode colocar essa perspectiva como uma questão que leva a esses conflitos permanecerem. Então lá, ó, a nova fronteira entre o leste e o oeste. Então, como ele está colocando aqui, ó, como nova fronteira, então a gente pode acreditar que é esse estabelecimento entre uma reminiscência, né? Então, assim, buscando aquele contexto do passado ali da Guerra Fria, que colocava em campos opostos a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Então, que era o modelo da Guerra Fria.
E aí hoje nós temos uma forte participação da própria União Europeia nessa polarização da Ucrânia. Então faz sentido aí essa afirmativa. Aí na afirmativa 4, ó, a crise ucraniana teve como estopim a assinatura de um tratado de adesão do país à União Europeia e à OTAN em 2013. Então vamos lá. Ele começa o enunciado falando ali, ó, que há 7 anos após a ocupação da Crimeia por tropas de Moscou. Então, quando teve a ocupação da Crimeia, foi toda aquela questão ali do que a gente já falou na introdução, né? Justamente ali da Ucrânia se aproximando da União Europeia. O que está errado aqui? O ano. Em 2013, foi o contexto ali das manifestações populares contra o governo que ameaçou se aproximar novamente da Rússia, voltar às origens. Esse tratado ele foi assinado em 2014. Então, assim, não foi o estopim, né? Foi já aquela tendência. Então, quando ele coloca ali, a crise ucraniana teve como estopim a assinatura do tratado. Então, não foi a assinatura do tratado em si, mas o processo, as discussões que antiveram a assinatura do tratado. E aí, o tratado ele foi assinado em 2014. Então, por isso que tem que ficar atento aí a esse contexto dessa questão, né? Que é muito fácil a gente acabar levando em conta essa possibilidade. Mas o que está errado aqui, primeiramente, é o ano que os tratados foram assinados em 2014 e também o estopim foi um pouco antes. Foi já na manifestação ali do governo tender a se estreitar novamente com a Rússia, abandonar aqueles ideais da União Europeia e a população começa a se revoltar, o governo cai, entra um novo governo, aquele governo começa a colocar essa tendência novamente de ir em direção à União Europeia, e aí começa todo esse contexto ali da invasão da Crimeia e tudo mais. Então, como a assinatura do tratado foi em 2014, a gente descarta essa afirmativa. Então, vai ficar a afirmativa o item 1 e o item 3. Aí nós temos como opção aqui, então como alternativa correta aqui, ó, a gente vai ter a letra A, né, indicando aí o item 1 e 3. Então é isso, moçada. Valeu, obrigado. Olá, aluno. Então, mais uma questãozinha de geopolítica, agora abordando especificamente ali, ó, a questão do Cáucaso. Então, só para a gente lembrar, né, o Cáucaso fica ali na fronteira entre a Ásia e a Europa, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Então, você já consegue imaginar aí a localização do Cáucaso, né? O Cáucaso é uma região multicultural, então você tem ali uma incisão de vários povos ali, religiões diferenciadas. Só que é uma área estratégica, né, que faz essa interligação do Cáucaso, que tem uma bacia de hidrocarbonetos, que serve à Europa com gás e com óleos também. Então, tanto o petróleo quanto o gás é extraído daquela região. Então, é uma região de interesse direto. E a gente acompanhando aqui, ó, o Cáucaso, por sua localização estratégica, é uma região geopoliticamente conflituosa. No segundo semestre do ano passado, irrompeu mais um capítulo do conflito envolvendo dois países, Armênia e Azerbaijão. A Armênia, você deve lembrar da questão com a Turquia, né? Então a Turquia atacou os armênios de uma forma assim muito violenta, trágica. Então, você já sabe mais ou menos o que? O lado que a Turquia acaba apoiando nesse conflito. Então, a Turquia ela apoia diretamente o Azerbaijão. E a Rússia, de forma mais velada, né? Ela declara apoio à Armênia, mas ela não usa assim todos os seus esforços para fazer esse apoio direto à Armênia. Então, assim, a Armênia tem um apoio da Rússia, até mesmo do Irã, e o Azerbaijão um apoio direto e muito forte da Turquia. Então lá, disputam um enclave chamado Nagorno-Karabakh. Sobre essa região, considere os seguintes alternativas. O Cáucaso é uma cadeia montanhosa situada na porção sudeste da Europa e ocupa uma posição estratégica, pois é rota de gasoduto e oleoduto que ligam o Cáspio à Europa. Então aqui está certinho, redondinho, sem nenhuma objeção, né? Então a alternativa, o primeiro item aí tá certinho. Aí o segundo item. Nagorno-Karabakh é um enclave armênico e cristão, situado no território do Azerbaijão, que é um país muçulmano. Então, até uma regrinha, né? Ali na Ásia Central tem vários países
com esse final aqui, né? Azerbaijão, Turcomequistão, Tajiquistão, Paquistão, Afeganistão. Então, assim, esses países, eles têm uma origem muçulmana. Então, aí você já consegue relacionar essa situação, né? Da religião. Então, esse contexto muçulmano aqui na Ásia Central é muito forte. Então, praticamente todos os países ali da Ásia Central são países muçulmanos. Aí o item 3, então aqui, ó. No item 2, então também está correto. Aí no item 3, a Ossétia do Sul é uma região autônoma do Azerbaijão. Então aqui está um detalhe, ó. A Ossétia do Sul, ela não é no Azerbaijão. Então assim, a Ossétia do Sul já é uma área autônoma, mas não tem nada a ver com Azerbaijão, nem com a Armênia. Então a gente descarta já aqui, né? Ó, que busca uma fusão com a Assenteado do Norte. Então assim, você tem a Ossétia do Sul, Ossétia do Norte. A Ossétia do Norte está dentro da União da Rússia. Então assim, tá fora do contexto. Está próximo, mas está fora desse contexto. Então a gente descarta aqui a afirmativa 3. O item 3, né? A Abacazia é uma república muçulmana autônoma localizada na Armênia, que luta pela sua independência. Aqui também um outro erro geográfico, né? A Abacazia não fica na Armênia. Então nós descartamos aqui também. Como consequência, nós vamos ter ali, né? O item 1 e item 2, a alternativa letra A, a opção correta. Então é isso, valeu, obrigado e até a próxima. O aluno aqui, então, geopolítica, mas dentro do contexto agora da América Latina, né? Especificamente Brasil e México, aí um dos dois principais países da América Latina. Então vamos lá, Brasil e México são dois países de destaque no cenário latino-americano, apresentando semelhanças quanto à formação histórica e socioeconômica. Dois países de colônia de exploração, então teve todo um contexto ali de ações das potências ibéricas, né, sobre seus territórios. Então isso acaba unindo muito as características desses países. Sobre suas semelhanças no campo econômico, analise a alternativa a seguir. Então, especificamente aqui, ó, no campo econômico. Então lá, na década de 1990, Brasil e México passaram a integrar blocos econômicos. Beleza, ó. Qual que é o bloco do Brasil? O Mercosul. Mercosul. O bloco do México seria o NAFTA. Mercosul foi a junção do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. E o NAFTA, México, Estados Unidos e Canadá. A diferença desses dois blocos é que o NAFTA é uma zona de livre comércio e ela não tem projeto de aumentar o seu nível de integração. Já o Mercosul, ele é uma união aduaneira, mas o projeto dele é para ser um mercado comum. Então tem um processo de evolução maior que o do NAFTA. Então vamos lá. Integrar blocos regionais que tinham como objetivos bem limitados, tendo-se restringindo em ambos os casos em zonas de livre comércio. Então foi aquilo que eu acabei de colocar aqui. Zona de comércio vai corresponder diretamente ao NAFTA, que é relacionado ao México. E ao Brasil não. Então, o Brasil ele já puxou essa tendência dentro do Mercosul para ter uma evolução de integração. Então a gente já descarta aqui o item 1. Aí no item 2, os dois países são considerados global traders, ou seja, possuem uma grande variedade de parceiros comerciais. Apesar do protagonismo ocupado pela China como principal destino de suas exportações. Vamos lá. O principal destino de exportação do Brasil, sim, é a China. Agora, o principal destino de exportação do México, sem sombra de dúvidas, é os Estados Unidos e o Canadá. Então, você tem ali praticamente quase mais de 70% de tudo que o México exporta é para dentro do NAFTA. Então, quando ele coloca ali que é ocupado pela China como principal destino de suas exportações, então não dá para encaixar o México nessa característica aí. Então, a gente descarta também. Aí, afirmativa 3, o item 3. Em ambos os países, o processo de industrialização pós-Segunda Guerra Mundial teve por base o tripé
que é importante, hein? Capital estatal, investimento nacional e investimento estrangeiro. Certinho. Maravilha isso aqui. Então tá correto o item 3. Aí no item 4. Após a década de 1980, marcada pela crise da dívida externa elevada e elevada inflação, ambos os países iniciaram nos anos 1990 processo de estabilização econômica e a abertura de produtos e capitais estrangeiros. Exato também, ó, década de 1980, a década perdida, como foi conhecida aqui no Brasil, né? Então, aumento da dívida, elevada inflação, e aí na década de 90 você tem um reajuste do programa monetário, financeiro nos dois países, uma estabilização econômica e abertura de produtos estrangeiros. Então também está certo aqui o item 3 e o item 4. Aí como alternativa nós temos a letra E, item 3 e 4. É isso então, moçada, valeu! Olá, aluno! Estou aqui mais uma questão abrangendo a União Europeia, né? Então aqui, União Europeia, e já vamos lá. Resulta de um longo processo de integração que possui mais de meio século. Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o processo de formação do Benelux, da CECA, já deu início, né, à construção da União Europeia. E apesar de ter adotado a denominação atual apenas no início da década de 1990, mais precisamente em 1992, né, com a assinatura do Tratado de Maastricht, e aí você tem a consolidação da União Europeia. Ainda hoje o bloco enfrenta desafios de toda a ordem. Sobre o tema, considere as seguintes afirmações. Vamos lá, item 1. A União Europeia reluta em resolver os problemas econômicos em conjunto e assim enfrenta o dilema entre continuar a unificação, com a possível inclusão de novos membros, ou reforçar suas economias nacionais. Isso aqui faz muito sentido pelo que a União Europeia vem passando, porque a gente observa crises econômicas centralizadas, vide a última grande crise que ocorreu em 2008 na Grécia, que se alastrou ali em algumas nações, que foram denominadas de PIGs, né? Então, além da Grécia, Portugal, Itália, Irlanda, a Espanha, esses países integraram ali um grupo de países que sofreram mais com a crise de 2008. Então, isso representa exatamente uma falta de percepção ou de discussão, né, desses problemas econômicos em conjunto, e a adesão as últimas adesões, né, criaram ali uma série de polêmicas também, porque principalmente os países do leste europeu que entraram, né, nas últimas adesões são países que não têm uma estruturação econômica semelhante aos países mais tradicionais ali do bloco. Então isso tudo vem gerando uma série de problemas e insatisfações. Uma das grandes insatisfações da União Europeia resultou inclusive na saída do Reino Unido, né, do bloco. Então a primeira afirmativa aqui, o primeiro item, ele está correto. Aí o segundo item, ó. A Turquia integra uma pequena lista de candidatos que podem ingressar no bloco e expandir ainda mais as fronteiras da União Europeia. Até aqui está certinho. Sem nenhum problema. Em função do papel que exerce na contenção de fluxos migratórios, o governo turco conta com a simpatia da maioria dos dirigentes europeus. Aí veja só, essa simpatia ela não existe. Então assim, a menor parte dos países europeus acabam apoiando a entrada da Turquia justamente porque a Turquia, a maior parte do seu território está no Oriente Médio. Faz fronteira ali com Síria, com o Iraque, então são países que têm um problema de refugiados muito intenso e a Turquia não consegue controlar suas fronteiras. Então, a Turquia ali tem uma grande resistência à entrada da União Europeia justamente por causa dessa configuração fronteiriça, e aí a gente consegue descartar o item 2. Aí no 3, ó, nas últimas décadas, um dos desafios políticos e sociais enfrentados pelos países que compõem o bloco diz respeito à pressão de imigrantes vindos de países menos desenvolvidos, principalmente da África e da Ásia, ampliando a concorrência por empregos. Tanto é que um dos pontos que fez com que o Reino Unido saísse do bloco foi justamente ela não aceitar o recebimento de cotas de refugiados. Então isso sim é um grande problema, um desafio político-social, porque chega a cada ano, né, meses ali, grandes levas de refugiados vindo dessas regiões aqui em volta da Europa, e isso vem trazendo sim grandes complicações
a esse ajuste, né, esse ordenamento do bloco. Então tá correto aí. Aí a última ali, ó, desde o início dos anos 1990, a adesão do bloco tem sido condicionada ao ingresso na OTAN. Condição essa que permite hoje, incluindo-se o caso da Suíça, todos os integrantes da União Europeia fazerem parte da aliança militar. Não está correto. São duas organizações completamente diferentes, desvinculadas. A União Europeia, ela tem ali um tratado militar entre os países membros da União Europeia. A OTAN é um outro tratado militar, tem os Estados Unidos como principal líder da OTAN, mas não é uma condição. Então, tá errado aqui este item. Então, a gente vai ter como alternativa correta, então lá, alternativa B, 1 e 3. É isso, então, moçada. Valeu, até a próxima. Olá, aluno. Então, aqui, ó, mais uma questãozinha de geopolítica. Principalmente ali tratando da China, né? Então vamos lá. Ó. A chamada estratégica da ascensão pacífica adotada pela República Popular da China tem causado instabilidade na bacia do Pacífico, pois alguns países são diretamente afetados pelas pretensões chinesas. Sobre as implicações advindas dessa estratégia, considere as seguintes afirmações. Assim, um dos pontos que a China vem fortalecendo ali é justamente até a construção de ilhas artificiais nessa região. E aí a presença dessas ilhas artificiais acaba incomodando, né, os outros países. Aí aqui no item 1, ó, a reincorporação de Taiwan é uma das principais prioridades da política externa chinesa. Mas o governo taiwanês e a população do arquipélago rechaçam fortemente essa ideia. Então, exatamente o que a China está implementando ali sobre Taiwan. Lembrando que Taiwan, para a China, né, a ilha de Formosa. Então, você pegar lá o contexto, né, a China chama Taiwan de Formosa. E Taiwan passou a ser denominado Taiwan quando ocorreu a Revolução Comunista, que o governo chinês foge do grupo ali do Mao Tse Tung, né, e se abriga em Taiwan. Naquele primeiro momento, a comunidade internacional passou a reconhecer Taiwan como o governo legítimo da China, mas com o passar do tempo, frente aos interesses econômicos e comerciais com a China continental, então voltou-se a ter esse reconhecimento da China continental. E Taiwan, a partir de então, se torna uma província rebelde, né, como a China coloca aí a ilha de Formosa. E para a comunidade internacional é difícil tomar partido diretamente, porque quem reconhece Taiwan como independente deixa de reconhecer a China como país também, né? Porque a Taiwan se coloca como o verdadeiro governo chinês. Então eles até hoje não aceitaram a Revolução Comunista. Então, automaticamente, reconhecendo um, você deixa de reconhecer o outro. E, economicamente falando, é muito mais viável reconhecer a China continental. Então, item 1 aí tá certinho. Aí no item 2, conforme sua estratégia, Pequim não admite negociar com Taiwan. A aplicação do modelo uma nação, dois sistemas, como fez nos casos relacionados a Hong Kong e Macau. Então aí também está correto. Por causa desse contexto do governo ter fugido para Taiwan, se declarado como a China. Então, para o governo comunista, né, para a República Popular da China, aquele ato foi extremo e não cabe esse reconhecimento como ocorreu em Hong Kong e Macau, que foram processos de independência bem diferentes, né? Então aqui também está correto. Aí na 3, países como Vietnã, Filipinas e Malásia têm manifestado preocupações geopolíticas em relação às pretensões territoriais de Pequim no Mar do Sul da China. Alguns desses países eles têm uma aproximação maior com a China, principalmente se a gente for fazer comparações em relação ao sistema de governo, né? A gente sabe que o Vietnã é um país comunista de partido único, da mesma forma que a China. Filipinas é uma república e a Malásia é um reino. Então são contextos bem diferentes. E o mais próximo ali, né, da pegada da China é o Vietnã. Então, na verdade, essa presença chinesa, ela não desagrada a todos, né? Então, assim, tem manifestado preocupações geopolíticas em relação às pretensões territoriais de Pequim no Mar do Sul da China, mas não incomoda a todos esses países citados. Então, por isso que a gente consegue aí
descartar este item. Aí o item 4, ó. Oficialmente, Estados Unidos, que são os principais fornecedores de armamento para a defesa do arquipélago, sempre reconheceram a independência de Taiwan. Tá certo até aqui, ó. Até esta vírgula. Então, assim, Estados Unidos fornece armamento para Taiwan, só que Estados Unidos nem sempre, inclusive atualmente, ele não reconhece Taiwan. Até porque ele mantém relações comerciais com a China, então é de interesse econômico ter esse reconhecimento da China e não de Taiwan, pelo menos não formalmente. Então, quando a gente coloca aqui, ó, sempre reconhecer a independência de Taiwan, sempre é muito tempo. Então, não se aplica. Aí a gente descarta essa afirmativa. Então, a gente vai ter como afirmativa correta o item 1 e 2, então, letra A. Então é isso, moçada. Valeu, obrigado. Vamos lá, alunos. Mais uma aqui, agora clima, especificamente clima do Brasil, né? Então, você bateu o olho aqui nesses mapas aqui, você já vai ter a perspectiva do contexto, né? Então, assim, é massas de ar. E aí a gente vai ler o enunciado aqui para entender qual que é o contexto dessas massas de ar, né? Então, lá. O ar atmosférico está sempre em movimento, na forma de massas de ar. Suas características particulares de temperatura e umidade determinam o clima de uma área. No caso do Brasil, dependendo da estação do ano, as massas avançam sobre o seu território ou dele recuam. Assinale a alternativa que melhor representa a atuação de massas de ar no Brasil no inverno, quadro 1, e no verão, quadro 2, respectivamente. Então, olha só, essa questão aqui é uma questão muito fácil e que você domina esse conteúdo. Por quê? Como ele está pedindo aqui, ó, primeiro inverno e depois verão, quais são as massas de ar de inverno? Isso aqui você já sabe com muita clareza, que é a MPA, massa polar atlântica, e a MTC, massa tropical continental. E as massas de verão, principalmente a MEC, essa nunca pode faltar. Na verdade, a maior parte das massas de ar do Brasil são quente e úmida. A massa tropical atlântica, massa equatorial atlântica, massa equatorial continental. Mas as principais então vai ser a massa equatorial continental e a massa tropical atlântica. Aí, para complementar, né, massa equatorial atlântica também. Então aqui a gente tem o conjunto das 5 massas de ar que atuam sobre o território brasileiro. Então, aqui de inverno e aqui de verão. Ele quer respectivamente. Então, se a gente for analisar a primeira ali, ó, letra A, você tem a MPA, é massa de inverno, e a MEC, a MEC, é massa de verão. Então, você já descarta. Então, vamos focar aqui no quadro 1, né? Então, esse está errado. Aí, o outro, MTC, é massa de inverno. Só que a MEC, a MEC, não é massa de inverno. Então, também está errado. Aí, alternativa C. Ele coloca MTC, é massa de inverno, mas a MEA é massa de verão. Então, também está errado. Aí, aqui, a MTA é massa tropical atlântica. Então, não é de inverno e nem a MEC é de inverno. Então, está errado. Aí, o último que restou, o único, na verdade, né? Ó, MPA e MTC. Então, as duas são massa de inverno. Aí, aqui, confere. E no quadro 2, ó, MTA e MEC, que são massas de verão. Também confere. Então, questãozinha tranquila, facinho para você. Letra E, afirmativa correta. É isso, então, moçada. Valeu, obrigado. Olá, aluno. Então, aqui, ó, mais uma questãozinha. Geografia do Brasil, paisagens naturais. Então, nós temos aqui o mapa do Nordeste, com algumas indicações e 3 paisagens, né? Logo de cara, a gente já consegue especificar aqui quais são essas paisagens. Então, isso é importante. Você, aí, candidato a essa prova, você já tem que ter em mente quais são as feições dos domínios naturais, das paisagens naturais do território brasileiro. Então, essa primeira aqui corresponde aos mangues. Então, por quê? Olha só. Aqui você percebe as raízes aéreas. E nesse ponto aqui, né, ó, aqui é um curso d'água. Então, você tem um curso d'água aqui, ó, que segue, né, pela imagem que a gente consegue ter essa percepção. E, ó, curso d'água
e vai adiante lá. E como tem raízes aéreas próximo aqui ao curso d'água, isso quer dizer que esse curso d'água ele sobe e baixa. Se você for bom de observação, você já viu aqui ó, o caranguejo, né? Que é um animal típico aí de áreas de manguezais. Então, raízes aéreas, curso d'água, o crustáceo ali, né? O caranguejo, então você já matou mangue. Segundo aqui, ó, você vai ter observação aqui, ó, cactáceas, né? Plantas xerófilas. Aí, além dos cactos, que são xerófilas, você tem aqui também as bromélias, ó, isso aqui são bromélias. E árvores bem espaçadas. Então, isso é uma representação muito forte da caatinga. Você tem árvores, ó, aqui mais cacto, ó. Esse aqui é um dos cactos mais característicos lá da caatinga do Nordeste. Então, você tem uma paisagem com muitas xerófilas, bromélias, cactos e árvores espaçadas com pouca cobertura foliar. Então, caatinga. O segundo, aliás, a terceira imagem aqui, ó, a letra C, você percebe a composição de palmeiras. Então, são palmeiras todas, praticamente todas aqui, ó, são palmeiras, 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 palmeiras. Isso referencia o quê? A mata de cocais. Transição ali da caatinga para a Amazônia. Então, já fica bem fácil de você resolver essa questão. Então, vamos lá, ao enunciado, ó. Uma família resolve viajar pelo Nordeste fotografando a diversidade de sua paisagem natural. Saindo de Barreira, Bahia, a família viajou por 4 dias, parando em alguns pontos destacados no mapa ao lado. 3 das fotos realizadas registram paisagens muito características que podem ser representadas pelas famosas ilustrações de Percy Lau abaixo. São as ilustrações que a gente acabou de identificar aí quais são as paisagens naturais. Então vamos supor, o mangue, onde que você vai encontrar o mangue? Você vai encontrar o mangue no litoral. Então o mangue é essa transição, né? De ambiente aquático marinho, aquático fluvial e ambiente terrestre. Então, qual o momento da viagem eles passaram próximo ao mangue? Ó, do ponto 4 ao ponto 5. Então pegou aqui faixa litorânea de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Então corresponde aí a foto A, né? A paisagem A. A caatinga, veja só, aí tem vários trajetos que podem ser, né? Então assim, pode ser aqui do 5 ao 1, pode ser do 3 ao 4 e até do 2 também, né? Ao 3, pode ter pegado aqui no finalzinho também a caatinga, né? Então aqui é B. B, B, B. Pode ser. Aí, a C, que é a mata de cocais, então, possivelmente eles perceberam aqui, ó, saindo, né, do primeiro ponto ao segundo ponto, né, que é ali na região do Maranhão, perceberam a paisagem mata de cocais. Pode ser que saindo do Maranhão também tenham percebido a mata de cocais, né? Então, fica aí próximo nesse contexto do 2. A mata de cocais vai estar nesse contexto. Mas vamos ver agora o que ele coloca, ó. Considerando as características naturais do Nordeste brasileiro, pode-se afirmar que as fotos representadas pelas imagens A, B e C foram tiradas respectivamente nos seguintes trechos da viagem. Então veja só, a gente sabe, ó, que a primeira foto foi tirada, vamos voltar ali, ó. A primeira foto não tem outra possibilidade. A única possibilidade para a primeira foto, que é de mangue, é entre o ponto 4 e o ponto 5. Então fica bem fácil para a gente já eliminar. Então lá, ó. A única opção que tem do ponto 4, ó, ponto 4 ao ponto 5 é a alternativa A. Se você pegar aqui, ó, qualquer outra alternativa, ó, não inicia com 4. Então, foge completamente. Mas vamos fazer a análise, né? Aí ele coloca ali a caatinga, né? Então, qual que é a opção que ele dá aqui pra gente, ó? Do 3 ao 4. Então, volta lá. Ó, do 3 ao 4. A gente tinha indicado como uma possibilidade de encontrar a caatinga ali. Então, fechou também. E a última ali, ó, do 2 ao 3. Do 2 ao 3, que seria a mata de cocais. Então, do 2 ao 3, que a gente também deu a possibilidade, né? Saindo do 2 indo para o 3 ou do 1 para o 2. Então, só nos resta aqui a confirmação da alternativa da letra A. Então é isso, moçada. Valeu, obrigado. Vamos lá.
Olá, aluno. Estou aqui mais uma questãozinha, agora cartografia. Então vamos lá. Ó, o extrato da carta ao lado representa a topografia de um povoado. Sabendo-se que a caixa d'água na quadrícula 2B, então vamos lá, ó, quadrícula 2, ó, 2B, quadrícula 2B, que corresponde aqui a essa caixa d'água que já está ilustrada aqui. Com capacidade de 1.000 metros cúbicos, ameaça romper. A Defesa Civil emitirá um aviso de alerta para que moradores abandonem suas casas. Com base na topografia do terreno, é possível inferir as áreas de maior risco, das quais os moradores deverão ser retirados. Assinala a alternativa que representa as quadrículas mais vulneráveis em caso de acidente. Então você sabe que aqui é um mapa topográfico com curva de nível. Então vamos analisar aqui, ó. A curva de nível, a altimetria mais alta é de 1.200. Então, e aqui 900, aqui 500. São os números que ele indicam. Então a gente já consegue ter uma concepção de que para cá tá subindo. Tanto é que essa linha fechada aqui, ó, corresponde ao quê? Ao topo do morro. Então este ponto aqui é o ponto mais alto. E aí a gente percebe que aqui também é um ponto mais alto, ó, é topo de morro porque a linha fecha. Então é topo de morro. Aqui a gente vai ter outro topo de morro, ó. Então são áreas mais altas. Então, caso a caixa d'água rompe, a água ela tenderia a descer para onde? Então, a gente descarta qualquer possibilidade aqui, ó, dessa faixa aqui, ó, do 1. Então, 1A, 1B e 1C, a água não vai. Então, rompendo aqui, para a coluna C, dificilmente também essa água vai, né? Então, aqui, ó, a 2C, aqui é uma região mais alta. Então, você também dificilmente teria a água chegando nesse ponto. Então, a tendência da água é descer a ladeira. Inclusive, aqui poderia ser, inclusive, a área de um rio, que escoa nesse sentido. Não está sendo representado aí, mas poderia ser. Então vamos fazer a análise, ó. Então, primeira opção, ó, ele coloca ali, letra A é aquilo que a gente já descartou logo de cara, né? Então, na linha 1 não pode ter alagamento. Aí, na C também não vai ter alagamento. Pelo menos não na C1, né? Então, qualquer um da linha 1 não tem alagamento. Então, você descarta aqui também a alternativa E. Aí ficamos aqui entre C e D. Então, qual que é a área mais baixa? O 3A, né? Ou o 3C? Então, aqui, 3A ou 3C? A gente sabe que o mais baixo é o 3A. Observando todo o desenho aqui das linhas e observando aqui esse curso fazendo este movimento. Então, a alternativa correta aí que nós teremos é a letra D, que seria a opção correta. É isso, então, moçada. Valeu, obrigado. Olá, aluno. Aqui mais uma questãozinha sobre demografia e a gente já batendo o olho aqui já percebe o quê? Uma questão de demografia que traz o gráfico de transição demográfica. Aí ele coloca no enunciado, define-se transição demográfica o processo pelo qual as sociedades passaram de um estágio inicial agrícola de subsistência com altas taxas de natalidade e de mortalidade para um estágio final, urbano pós-industrial, conforme o gráfico a seguir. Então aqui ele coloca o gráfico. Esse gráfico, como ele está dizendo ali, ele demonstra a evolução da população. Quando a gente tem taxas elevadas de natalidade e mortalidade, a taxa de crescimento vegetativo vai ser pequena. Então, tanto no ponto inicial quanto no ponto final, né, o estágio inicial quanto o estágio final, os índices de crescimento são pequenos. Diferente aqui do meio da transição demográfica, ó, que você percebe aqui, ó, uma distância maior entre as linhas. Quanto maior a distância entre as linhas, maior vai ser o crescimento vegetativo. Porque o crescimento vegetativo é medido pela diferença de natalidade e de mortalidade. Então, nesse ponto aqui, onde a diferença é maior, o crescimento vegetativo é mais acentuado. Então, a gente sabe que aqui, ó, o crescimento ele vai ser baixo. Aí, quando chega nesse nível aqui, ele vai se elevar.
e depois ele volta a uma normalidade. Tanto é que a gente divide, né, a transição demográfica em primeira fase, aí aqui segunda fase, que é a fase do aumento aqui, ó, do crescimento vegetativo, quando começa a aumentar o crescimento vegetativo, porque a taxa de mortalidade cai. Terceira fase, que é quando equilibra novamente, a taxa de natalidade ela desce e vai chegar num ponto de equilíbrio. E a quarta fase é o ponto novamente de estabilidade. Então aqui está estável, aqui está estável. Nesse ponto aqui, na primeira etapa, está estável com taxas elevadas. E nesse ponto aqui está estável com taxas reduzidas. Então isso leva a entender que, ó, sabendo que a taxa de crescimento vegetativo de um país varia conforme o estágio em que ele se encontra na transição demográfica, assinale a alternativa que melhor representa a tendência de comportamento dessa taxa ao longo do processo, ao longo daquele processo. Então, qual que é a opção que mais se parece com a linha que a gente fez no slide anterior? Ó, vou voltar aqui para a gente perceber. Ó. É baixo, sobe, desce e continua baixo. Então, a alternativa correta, matar facinho essa daí. É isso, moçada. Valeu! Olá, moçada. Então aqui, ó, mais uma questãozinha de cartografia. Bem interpretativa essa questão, hein? Então vamos lá. Uma professora de geografia aproveitou o dia 20 de junho de 2020, solstício de verão no hemisfério norte. Para nós aqui é solstício de inverno, né? Para discutir a diferente distribuição da insolação da superfície da Terra. Para tanto, apresentou à turma o horário do nascer do Sol, naquele dia, em 3 cidades brasileiras. Aí você tem aqui, ó, Recife, 5h31, Belo Horizonte, 6h29 e Brasília, 6h37. Em seguida, questionou a turma sobre quais fatores melhor explicariam essas variações de horário, ao que obteve as seguintes respostas. Veja só, se a gente for analisar a localização dessas cidades, né? 3 cidades daria para fazer uma triangulação. Então, mais ou menos isso, ó. Recife, né? Próximo ao litoral, mais a leste. Aí você tem Belo Horizonte, né? Mais ou menos aqui, e Brasília mais ou menos aqui, né? Então essa triangulação aí. Aí, vamos lá. José. Um fator fundamental foi a latitude. Nessa data, no hemisfério sul, mantida a mesma longitude, o Sol tende a nascer mais cedo nas regiões de menor latitude. Tá certo, que a gente lembra o seguinte, que a Terra, ela tem faixas de iluminação. Entre os trópicos, maior incidência de insolação. E aí, à medida que você se distancia da linha do Equador, vai aumentando a diferença entre o dia e a noite. Tanto é que se você vai nos extremos, né, nos polos, essa diferença é muito mais ampla do que próxima à linha do Equador. Então, mesmo estando na mesma longitude, a latitude é o que vai determinar essa diferenciação. Então, se você está na mesma longitude, mas está no círculo polar antártico, e no trópico, o momento que o Sol nasce vai ser diferente nessas posições. Aí, então lá, um fator fundamental foi a latitude, porque a diferença entre o dia e a noite é muito acentuada quanto mais distante da linha do Equador. Então, José está correto aí na sua afirmativa, na sua colocação. Aí vamos lá, Maria. Para mim, o que é determinante é a estação do ano. Se estivéssemos no mês de dezembro, por exemplo, esses horários seriam outros. Também está correta. Cada estação do ano, principalmente se a gente comparar o inverno e o verão, vão prevalecer situações diferentes em relação ao nascer do Sol. Então, a latitude e a estação do ano está relacionado aí de forma correta também à fala de Maria. Aí vamos lá. Ana. Não podemos esquecer da longitude. De forma geral, no Brasil, as cidades situadas mais a leste tendem a ver o nascer do Sol primeiro. Veja bem, se a gente for levar em conta, né, as cidades do litoral do Nordeste estão mais a leste, elas amanhecem primeiro, não só porque elas estão mais a leste, mas porque elas estão numa faixa de latitude mais baixa. Se a gente for pegar assim, uma cidade que está na mesma longitude, por exemplo, que Porto Alegre, vamos supor assim, Palmas,
Amapá, Palmas e Porto Alegre, mais ou menos da mesma faixa longitudinal. Quem que vai amanhecer mais tarde? Porto Alegre, mesmo estando na mesma faixa de longitude. Por que vai amanhecer mais tarde? Por causa da latitude ser maior. Então, quanto menor a latitude, menor vai ser a oscilação entre o dia e a noite. Então, a Ana, ela interpretou somente levando em conta a questão do Sol nascer ao leste, então tudo que está ao leste amanhece primeiro. Mas em relação à longitude, isso não vai se aplicar como uma regra. Então, a fala da Ana ficou meio equivocada. Aí vamos lá, o Bruno. Para mim, a altitude teve um papel fundamental. Não é à toa das cidades citadas, Recife possui menor altitude e Brasília a maior. Ele fez uma análise correta, mas fora de contexto, né? Brasília tem maior altitude, Recife tem a menor altitude, mas isso não tem nenhuma relação com a questão da iluminação que a Terra recebe. Então, o Bruno aí, ele está mais equivocado que a Ana. Então, a Ana e o Bruno estão equivocados. Sobrou, então, José e Maria. Maria e José. Então é isso, moçada. Valeu, obrigado. Olá, aluno. Então aqui mais uma questãozinha de geopolítica América Latina, né? Vamos lá. Ó, com suas economias historicamente voltadas para o mercado externo, os países sul-americanos acabaram negligenciando a integração física de seus sistemas de transporte, energia e comunicações. Criada em 2000 por meio da Articulação Diplomática Brasileira, a Iniciativa para a Integração e Infraestrutura Regional Sul-Americana, a IRSA, teve como principal objetivo minimizar essas deficiências. Para tanto, foram pensados alguns eixos prioritários. A seguir, são destacados dois, por meio de descrição dos seus objetivos. Então lá, eixo 1. Busca integrar as regiões mais dinâmicas em termos econômicos, concentrando os mais importantes fluxos comerciais da América do Sul. Então, o primeiro eixo é o eixo econômico. O segundo eixo, o eixo 2, busca abrir uma alternativa pelo Pacífico para o escoamento da soja e de outros grãos produzidos no centro-oeste brasileiro. Analise a alternativa que representa, respectivamente, o eixo 1 e o eixo 2. Então, vamos lá. Eixo 1, o centro econômico, e o eixo 2, escoamento de soja, principalmente do centro-oeste brasileiro. Ó, aqui na letra A, o que a gente pode já entrar no contexto geral aí? A gente pode eliminar os que não reconhece no quadro 1 o centro econômico da América do Sul, né? Então aqui não tem nenhum centro, quer dizer, tem um centro econômico, mas não são os maiores. Por quê? Você tem que ter pelo menos São Paulo, Buenos Aires, Montevidéu, Lima, que são os centros econômicos desse subcontinente. Então, aqui a gente já descarta. Então, vamos lá, na letra B. A mesma coisa, ó, cadê a região aqui do Cone Sul? Então, a gente já elimina. Aí, na letra C. Bom, na letra C, você tem aqui o contexto, ó, abrangendo o Cone Sul, né? Rio, São Paulo, Buenos Aires, Montevidéu, Lima. Então, faz sentido. Aqui na letra D, tá faltando principalmente, ó, pegou aqui o contexto aqui da Bacia Platina, né? Então não abrangeu diretamente aqui o litoral do Brasil, do centro-sul brasileiro, tirou Lima, então aqui também a gente descarta. E na E, a região ali não corresponde a essa característica, né? Então, basicamente, você já conseguiu eliminar todas e já tem uma. Aí, por exemplo, no 2, o eixo 2 é escoamento de soja. Então, parece que não dá certo o escoamento da soja, mas a gente tem que lembrar da integração das ferrovias, né? E o melhor ponto para passagem para o Pacífico. Então, assim, quanto menos fronteiras um trem ou um caminhão passar, melhor. Então, se você tem uma conexão por aqui, você vai ter que, ó, diretamente Brasil e Peru só. Então, 2 países para atravessar do Atlântico ao Pacífico. Então, é muito mais fácil do que se você pegar qualquer outra rota, que você vai ter pelo menos mais um país para ser atravessado. Então, tendo aqui o centro-oeste, ó, nesse ponto, né? Centro-oeste. Aí você tem integração de ferrovia e escoa pelo Peru. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Então é isso, moçada. Valeu, obrigado e até a próxima.